Salomão, rei, filho de rei, rico, sábio, aplaudido, aclamado. Os talheres do seu palácio eram de ouro. Quando se usava para fazer suas refeições, copo de ouro, talher de ouro. Os cavalos importados da Arábia ele tinha. Mas é ele quem diz o seguinte dentro do livro de Eclesiastes: melhor é ir ao velório do que ir a uma festa. Mas ele vai explicar ao pastor por que ele está dizendo que é melhor, irmão Natanael, ir ao velório do que ir a uma festa. E ele vai dizer: sabe por que eu estou dizendo isso? Porque lá no velório se vê o fim de todos os homens. Quer dizer o quê? Você vai lá no velório, vê alguém de carne e osso igual você, igual a mim. Você vê a pessoa deitada no paletó de madeira, você vai refletir, vai pensar, vai dizer: se hoje foi ele, amanhã sou eu. Se hoje ele está deitado aí dentro, amanhã sou eu. Porque a nossa vida é passageira, é transitória. Teu amigo morreu pela imprudência, acelerou demais. Você vai chegar lá e vai refletir: o meu amigo está aí por causa disso. Você sai de lá, não vai querer acelerar tanto. Por isso ele diz: melhor ir ao velório do que a uma festa. Porque ali se vê o fim de todos os homens. Ali nós vemos que não somos nada. Ali nós vemos que somos como todo mundo é. Ali nós vemos que sem a graça e a presença de Deus não vivemos, não existimos, não nos movemos, não vamos a lugar nenhum, não abrimos os olhos pela manhã. E meus queridos irmãos, ali no velório nós vemos que nós podemos ser isso, ser aquilo, ter isso, ter aquilo. Mas se nós não tiver Deus na nossa vida, nós não somos nada. Meu Deus! Uma arma, mas se ele não tem a presença de Deus, há um vazio na sua alma, há um vazio no seu coração. Mas essa noite eu não estou pregando para aqueles que estão vazios, eu estou pregando para aqueles que são filhos de Deus, filhos do Eterno, que tem o Espírito Santo de Deus habitando no interior da tua vida. Por gentileza, crente, nós não viemos assistir um culto, nós viemos prestar um culto ao Deus Todo-Poderoso, ao Incriado, ao Criador. Só não recebe de Deus aquele que fica indiferente e não abre o seu coração. Sabedoria entre os livros poéticos é o livro de Jó, o livro de Cantares e o livro de Provérbios. São livros de sabedoria. Nós aprendemos muito com a vida de Jó. Nós aprendemos muito com o sofrimento de Jó. Nós aprendemos muito com a perseverança de Jó. Nós aprendemos muito com a fidelidade de Jó. O livro de Provérbios é livro de sabedoria. Conselho para a juventude, conselho para o idoso, conselho para a criança. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. E no livro de Eclesiastes, que é onde eu li com vocês aqui especificamente, o capítulo de número 12, narrativa por demais conhecida da Igreja do Senhor. Quando eu olho para o livro de Eclesiastes, o livro inicia no capítulo 1, versículo 2, com a seguinte expressão de Salomão. Ele diz o seguinte: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E ele termina o livro no capítulo 12, versículo 8, com a expressão, com a mesma expressão que ele começa no capítulo 1, versículo 2. Em 12, 8 ele diz: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. É verdade. Quem é que expressou essas palavras? Salomão, filho do rei Davi. Quem é que expressou essas palavras? Salomão, o homem mais sábio. A Bíblia diz que ele foi, até o dia de hoje, não se levantou um homem mais sábio e mais rico que o rei Salomão. Mas a Bíblia diz que um dia nas terras áridas da Palestina apareceu alguém que a Bíblia descreve em Isaías 53, o servo sofredor que não tinha aparecido em formosura. Ele aparece nas terras áridas da Palestina e ele faz questão de dizer aos seus ouvintes e à multidão dos seus seguidores, ele vai dizer: todos vocês se impressionaram com a sabedoria de Salomão, Meu com a Deus. riqueza de Salomão, Meu com a Jesus. porção da sua glória, mas eu aqui vos digo que está diante de vós aquele que é maior que o rei Salomão, aquele que é mais grande que o rei Salomão. Foi ele também quem disse, ao afirmar a sua pré-existência no Evangelho de João, ele disse: todos vocês se impressionaram com Abraão, o pai da fé, mas aqui está diante de vós aquele que é maior que Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Eu já existia. Meu Aqui está esta noite, jovens. Aqui está esta noite, meus irmãos. Aquele que é maior que Salomão, aquele que é maior que Abraão, aquele que é maior que os demônios, Aleluia! aquele que é maior que o inferno, aquele que tem te carregado, te sustentado e te faz mais que vencedor. Quem é essa noite, jovens? Diga o nome dele, por gentileza. Jesus de Nazaré. Jesus. Jesus de Nazaré.
Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Poder da sepultura vazia, o Cristo ressurreto está aqui essa noite. Ei, querido, Jesus te chama. Vamos orar agora. Tem mais alguém? Venha. Vem. A oportunidade está perto. O Espírito que está sobre nós, te louvamos por essas vidas que têm se rendido ao poder dessa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, vai libertando vidas agora. Quebra todo o jugo no mundo espiritual. Ó Deus, tu está libertando vidas aqui essa noite. Nós repreendemos agora